Vence o Clube de Regatas Vasco da Gama, torcedor. A primeira coisa que eu tenho a falar aqui nesse pós-jogo é o seguinte: aconteça o que aconteça, seja campeão do que for, o Botafogo de Futebol e Regatas sempre será o freguês do Vasco da Gama. O Botafogo de Futebol e Regatas pode ter o time que tiver, dificilmente vencerá o Vasco. O que aconteceu aí no ano passado foi um cometa Harley, algo que acontece de mil e mil anos. Porque quando se trata de clássico da amizade, quando se trata de Vasco da Gama e Botafogo, o sentimento que o vascaíno sempre tem com esse jogo é de uma vitória do Vasco da Gama. E hoje isso voltou a acontecer. O Vasco vence o Botafogo, se classifica para as semifinais do Campeonato Carioca e que notícia boa essa classificação. E terá pela frente ninguém mais, ninguém menos do que seu maior rival, o Flamengo. E é exatamente a partir disso que eu começo esse pós-jogo. Chegou a hora, Pedrinho. Chegou a hora, Fábio Carilli. Chegou a hora, Felipe Coutinho, de vocês darem alegria ao torcedor vascaíno. No último Vasco Flamengo eu vim aqui e disse: um Vasco e Flamengo muda tudo. Um Vasco e Flamengo vira a chave. Uma vitória em um Vasco e Flamengo faz com que o vascaíno esqueça tudo o que foi feito antes do clássico e comece a pensar apenas após o clássico. Então, recado para você, Fábio Carilli, que hoje, na minha opinião, foi mal novamente e não mostrou ainda o que veio fazer sob o comando do Vasco. Uma resposta a você, Felipe Coutinho, que recebe um salário de R$1.700.000, mas que não tem bola, ou aliás, bola até tem, mas não está desempenhando para receber esse salário tão caro. E uma resposta sua, Pedrinho, a nós vascaínos, de uma vitória em um clássico que ultimamente não está havendo mais rivalidade. Após a partida contra o Flamengo, após a derrota que aconteceu recentemente pelo placar de 2-0, o que mais o vascaíno ouviu é: não há mais rivalidade. O Vasco não é mais um rival do Flamengo. Essa foi a frase mais dita pela imprensa. Então, um recado para vocês, não apenas os três que eu citei, mas como a todo o elenco do Vasco, que eu tenho certeza, é um elenco formado por homens que amam o Vasco da Gama e respeitam o Vasco da Gama. Então, vocês aí, jogadores do Vasco, estão ouvindo que o Vasco da Gama, que vocês que vestem a camisa do Vasco da Gama, são tão ruins que não conseguem rivalizar mais com o rival. Então, vocês virem essa chave. Vocês calem a boca da imprensa. Nada melhor do que, diante desse tabu ridículo que o Vasco enfrenta contra eles, de pegar eles numa semifinal e acabar com eles. E tirá-los da semifinal. Enfrentar o Fluminense numa final de Carioca, pois eles enfrentam Volta Redonda na outra chave, vencer e conquistar o título. Payet, Coutinho, Verratti, Piton, Paulo Henrique, todos vocês deem alegria ao vascaíno. Vençam o Flamengo na semifinal. Que nós sabemos que Vasco e Flamengo é um campeonato à parte. Uma vitória e passando para as semifinais aqui é festa. Para eles, é derrota total. Para eles, é crise instaurada. Então vamos fazer isso? Vamos jogar de verdade? Vamos dar alegria a nós vascaínos? E para que isso aconteça, é só vencer o Flamengo nessa semifinal. Mas antes, meu amigo, é preciso comentar sobre esse jogo. Pois o Vasco hoje vence o Botafogo. Na minha opinião, até com certa dificuldade. O Vasco ele faz um gol de penalidade máxima, novamente Pablo Verratti, que tem números aí impressionantes nessa temporada de 2025. Mas o Vasco, em determinados momentos da partida, sofreu. Fez um primeiro tempo muito seguro. O que normalmente até acontece no Vasco da Gama de Fábio Carilli. A única partida que definitivamente o Vasco sofreu no primeiro tempo foi contra o Flamengo nesse Campeonato Carioca e somada a partida da Copa do Brasil, aos jogos que o Vasco disputou nessa temporada. Fora o clássico contra o Flamengo, todos os jogos do Vasco da Gama, ou o Vasco é superior ao seu adversário, ou o Vasco ele tem um equilíbrio
entre o adversário do Vasco e o Vasco da Gama durante os 45 primeiros minutos iniciais. E o Vasco foi assim contra o Botafogo. O Vasco teve total controle da partida durante a primeira etapa, conseguiu controlar as ações defensivas com calma. O Botafogo nem sequer chegou ao gol do goleiro Léo Jardim. Mas assim como o Vasco ele tem essa regularidade na primeira etapa, o Vasco ele cai muito de produção no segundo tempo. E o que eu tô começando a identificar, e eu creio que se você tem um pouquinho só de análise tática, desse faro de análise tática, você nitidamente vai conseguir observar. O Vasco é uma equipe que cai na primeira etapa, na segunda etapa, por volta dos 10 minutos, por conta de um cansaço físico. Mas o que mais faz o Vasco da Gama cair de produção e ficar abaixo do seu adversário é quando as substituições começam a acontecer. E eu acho que não é por uma falta de opção do banco do Vasco da Gama. O Vasco não tem um elenco recheado de craques. Mas, poxa, a gente tinha no banco hoje Paulinho, a gente tinha hoje no banco Payet, Jair, o Alex Teixeira, que não é um craque, passa longe, mas pode ajudar. Puma Rodrigues, Alegria. Tinha opções para mudar um pouco esse jogo. Mas o Fábio Carille vê o Botafogo fazendo as substituições, automaticamente colocando fôlego novo, dá um gás para a equipe. E o Vasco, que estava mal fisicamente, vê o Botafogo tomando conta das ações ofensivas e vindo assim, como um... Cara, uma forma completamente avassaladora, né? O que o Botafogo fez após as substituições. E o Vasco muito acuado, cansado fisicamente, sem um escape, porque ele mantém Verratti, que corre durante todos os 90 minutos, é surreal, mas não é um jogador de puxada de contra-ataque. Ele mantém Coutinho, ele mantém Zuccarello, ele mantém Hugo Moura, ele mantém o Tietê e ele mantém o Ryan. Ele mantém todas as peças. E aí, quando eu acho que o Botafogo toma conta, assim, de uma forma surreal do segundo tempo do jogo, o Carille começa a perceber. A gente tem aqui, né, os dados dessa partida, as minutagens direitinho. A primeira substituição da partida, que foi feita pelo Botafogo, aconteceu aos 15 minutos. O Botafogo ali já era melhor e fica ainda melhor após a primeira substituição. Aí o Vasco troca o Zuccarelli e coloca o Paulinho. Uma substituição muito pequena também, que não muda muito o Vasco da Gama. Aí o Botafogo aos 25, ele faz mais... Aliás, aos 30, ele faz mais 2 substituições. E toma ainda mais conta do jogo. E aí eu, na televisão, vendo o jogo, tava desesperado. Porque era nítido, o Botafogo tava tomando conta da partida. As substituições deram certo pro lado deles. E o Carille parado. E o que me dá mais raiva é o Coutinho. Não o Coutinho em si, mas o Coutinho quando não tem mais condições de desempenhar e fica na porcaria do jogo por um erro do Fábio Carille. O Coutinho, quando dá 15 minutos de partida do segundo tempo, ele não aguenta mais, tem que tirar o Coutinho. Não porque ele é ruim, tanto que nos 30 minutos ele quase, em um lindo passe que achou pro Lucas Piton, deu uma assistência. Então ele acha. Mas o problema é, o Coutinho seria interessante permanecer já sem, né, uma disposição física por conta do cansaço, se o Vasco tivesse a posse. Porque aí o Coutinho poderia achar um passe, o Coutinho poderia ajudar na triangulação, ali com a circulação da bola. Agora o Vasco ganhando o jogo de 1-0, o Botafogo empurrando o Vasco para trás, você manter Coutinho e Verratti, Tietê e Hugo Moura, Zuccarello cansado e Ryan cansado, meu amigo, não tem lógica alguma. O Coutinho hoje foi nitidamente -1 na segunda etapa. E aí o Vasco volta a ficar melhor a partida quando o Carille muda, mas só aos 30 minutos do segundo tempo. Que ele coloca o Payet, que ajudou muito mais nos 15 minutos que participou durante a segunda etapa, do que o Coutinho durante todos os 30 minutos que jogou o segundo tempo. E ele coloca o Puma no lugar do Ryan e dá também um escape, né, ofensivo pelo lado direito do campo. E ali a partir dos 30 minutos, 35, perdão, quando o Vasco faz essas substituições, nitidamente o Vasco toma conta novamente das ações e fica tranquilo até o final do jogo para conquistar essa vitória, tendo uma chance numa puxada de contra-ataque do Paulo Henrique pelo lado direito do campo, um gol que o Paulinho perdeu completamente inacreditável também. Mas assim, o Vasco ele vence, faz um primeiro tempo legal, nitidamente o Fábio Carille começa a jogar no 4-3-3, com 2 volantes fixos, o Coutinho à frente desses 2 volantes e 2 jogadores mais abertos, no caso o Carelli e o Ryan. Acho que o Carille entendeu que a formação com 4 jogadores, 5 jogadores no meio campo não estava dando certo, era necessário colocar esses 2 pontas abertos
mesmo o Ryan e o Zucarello não sendo pontas, e nitidamente ajuda, né? Nitidamente muda um pouquinho. Mas o Vasco ainda precisa melhorar. Essa questão da substituição é algo que já vem reparando há muito tempo. O Fluminense, na minha opinião, ganhou aquele jogo em Brasília por conta das substituições. Recentemente, salvo engano, contra o Volta Redonda faz as alterações, o Vasco demora a fazer e automaticamente, né, Volta Redonda fica superior durante grande parte do jogo. Na Copa do Brasil agora, a gente viu que quando o cara ele substituiu, o Vasco da Gama também conseguiu fazer logo 2 gols e abrir o 3-0 e conquistar a vaga na Copa do Brasil. Então eu não acho que o trabalho do Fábio Carille é ruim, muito ruim. Mas eu acho que ele erra em coisas bobas. E essa questão da substituição é um dos erros do técnico Fábio Carille. Ele tem que substituir mais rápido esse Vasco da Gama. Ele tem que tirar o Payet mais rápido. Ele tem que tirar o Coutinho para colocar o Payet mais rápido. Tem que mexer mais. Tá muito devagar. Tá muito lento. Mas o que importa é que o Vasco vence. O Vasco garante essa vaga na semifinal do Campeonato Carioca, que para mim era a obrigação, sim. Tira com a vitória sobre o Botafogo da disputa da Taça Rio. O Botafogo só terá realmente a disputar agora a Recopa no meio da semana, a Libertadores e o Brasileiro lá pro mês de março, abril. Então o Botafogo ficará sem um período para jogar e enfrentará pela frente o Flamengo. Vencendo o Flamengo, passará para a final e enfrentará, ou o Fluminense ou Volta Redonda. O certo é, torcedor vascaíno, uma vitória muito importante, uma vitória de alívio, uma vitória de conquista, né, para as semifinais do Cariocão, e agora é se preparar para esse jogo. Vasco e Flamengo, eu vou confirmar aqui, é claro, a vocês que se enfrentarão de acordo, né? Aliás, agora, melhor dizendo, eu vou abrir aqui a página do GE para conferir a tabela do Campeonato Carioca. Pronto, tabela do Campeonato Carioca. Não tem nem data marcada ainda. Mas a expectativa é que esse jogo aconteça agora nesse próximo final de semana de Carnaval. No caso, a primeira partida, né, das semifinais do Campeonato Carioca. Sendo esse jogo, muito provavelmente por um feeling, né, aí, na tarde de sábado, ó, tá aqui, exatamente, ó, Flamengo e o seu adversário nesse próximo dia 28, vai ser no próximo final de semana definitivamente. Então assim, ou o jogo será na sexta-noite ou o jogo será no sábado de manhã. Creio eu que será na sábado de manhã. Sábado à tarde, perdão. Então o Vasco tem uma semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, caso o jogo venha a ser sábado, para se preparar para essa primeira partida das semifinais e a outra partida acontecendo lá no outro final de semana, tendo um período de descanso entre os jogos. É para se preparar, cara. É para se preparar para esse jogo, é para focar para essa partida. Muito provavelmente para essa partida contra o Flamengo já teremos Lloyd Augusto ainda não, mas Garré e Nuno Moreira à disposição, técnico Fábio Carille. São 2 pontas, ou seja, o Ryan pode ir para o banco, o Lucas Zucarello pode ir para o banco e o Vasco ter essas novidades nas suas extremidades. Certo é, o que importou hoje foi a vitória. O Vasco venceu com grandes atuações aí, na minha opinião, do próprio Tietê, boa atuação do lateral direito Paulo Henrique, que entrou diante desse resultado importante hoje, enfim, para a temporada de 2025, baita desempenho do nosso lateral direito, boa atuação do Verratti, gostei do Zucarello, gostei do Ryan, cara, gostei de todo mundo hoje do Vasco da Gama, até do zagueiro Lucas Freitas e João Vitor foram muito bem. Agora é definitivamente se ajustar, tá? Eu acho que o Coutinho precisa ainda melhorar essa parte física, me preocupa a parte física do Felipe Coutinho, nitidamente hoje novamente não estava bem no jogo, não entrou na partida. E se for pra ficar no Vasco, eu tenho muito esse pensamento, tá? Recebendo 1.700.000 reais pra jogar essa bola, não vale a pena, meio do ano é melhor liberá-lo, ele volta pro Catar, ele cumpre aí o seu contrato com o clube que tem os direitos econômicos, né? No caso nem é o clube do Catar, é um clube do futebol inglês, o Newcastle não, o West Ham, do que permanecer com o Coutinho assim desse jeito, pagando 1.700.000. É muita grana para um jogador que infelizmente hoje não está conseguindo desempenhar. Uma pena falar isso, é doído, mas não está conseguindo desempenhar, tá bom? Mas deixa aí a sua opinião nos comentários, se você, é claro, curtiu aí, né, essa vitória, deixa aí embaixo o que você espera desse Vasco da Gama e Flamengo, esse clássico dos milhões que acontecerá no próximo final de semana. A gente, meu amigo torcedor, fica por aqui, esse foi o nosso, no caso, pós-jogo de Vasco da Gama 1, Botafogo 0. Botafogo é bairro, viva o nosso maior freguês.